Afirmativas e Inclusão, desejamos boas-vindas a todos. Estamos aqui para mais um webinário que tem como tema Políticas do Cuidado. Pretende-se dialogar sobre temas clássicos dos estudos feministas que passam a ter maior visibilidade no contexto de pandemia. A conhecida divisão entre espaço público e espaço doméstico tem sido revisitada a partir de diferentes perspectivas frente à adoção de medidas de isolamento e distanciamento social. Enquanto política de saúde pública, a restrição ao privado escancara desigualdades de classe, o privilégio branco e o capacitismo, convidando para uma reflexão mais atenta ao ato de cuidar enquanto um ato político. Meu nome é Denise Kines, estou aqui para fazer a apresentação inicial desse webinar promovido pela ADAF. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da assessora de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão do Gabinete do Reitor, professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira. Nossas convidadas de hoje são as professoras Suzana Cavalheiro de Jesus e Cristiane Barbosa Soares, a quem agradecemos a gentileza da presença. Estendendo os cumprimentos, gostaríamos também de agradecer a todos os participantes que atenderam o convite para este webinar. Para as boas-vindas, em representação ao reitor, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, convido a professora Marta Iris. Boa noite, professora. Boa noite a todas e todos. É com muito prazer que nós estamos nessa semana realizando o 4º ciclo de webinários da ADAF. Estou hoje representando o nosso reitor, professor Roberlaine Jorge, que não pôde estar conosco. Ele tem seguido toda a nossa programação, dando as boas-vindas, né, aos participantes e aos nossos palestrantes. Eu gostaria de cumprimentar todos e todas que estão aqui imbuídos de fazer esse diálogo e essa discussão com a professora Suzana Cavalheiro, que tem um know-how aí em discutir as questões de gênero, também transita na perspectiva da cultura, né, e história indígena. A Cristiane, que é do campus Uruguaiana, que é pesquisadora do TUNA, pesquisadora do NEAB, que nós tivemos o prazer de acompanhar a trajetória dela desde a sua graduação, e sabemos também o quanto ela é comprometida com as políticas, né, e as discussões de gênero. Bem, nesses tempos de pandemia, nós estamos organizando várias atividades, várias ações voltadas, né, para os públicos historicamente excluídos. E entre essas atividades, nós estamos nos preocupando também em discutir as questões de gênero numa perspectiva de informação e superação de algumas mazelas. E é por isso que nós trouxemos essas duas convidadas hoje, para que possam estar nos esclarecendo, né, algumas questões e possam também nos dar subsídio para essa luta diária que é o espaço da mulher há muito tempo negligenciado, né? Essa mulher que é submetida, né, a um espaço inferiorizado na sociedade, no seio, né, de sua família, e que vem buscando a duras penas, né, um lugar de pertença que seja libertador, né, e autônomo. Então a gente tem acompanhado na mídia atualmente, em tempos de pandemia, um aumento significativo da violência doméstica, né? E essa violência doméstica, ela tem acometido as mulheres, na sua maioria, e tem acometido as mulheres negras, né, na sua maioria, na periferia dos grandes centros. E essa é uma discussão que nos preocupa bastante, né? O quanto as mulheres negras têm sido afetadas por essa violência, por essa
descaracterização, né, do ser mulher, do tornar-se mulher na sociedade em que a gente vive. Então, a ADAF ela tem um comprometimento de estar buscando um estreitamento com essas discussões no sentido de implementar políticas que minorizem, né, a distância existente na nossa instituição, que ainda, né, tem um quantitativo muito grande masculino e principalmente a gente vê refletido esse quantitativo masculino em situação de poder, né, em situação de poder, porque a representatividade das mulheres enquanto sujeitos históricos dentro da universidade, a gente percebe. O que a gente não tem percebido ao longo dos anos é essas mulheres representadas em situação de poder, em situação de decisão. E isso precisa ser refletido, né? Precisa ser dialogado e conversado por nós, mulheres e homens, né? Que queremos uma sociedade diferente. Então, nós ficamos bastante felizes em estar essa noite aqui com vocês e deixamos um abraço caloroso do nosso reitor, né, que deseja para nós uma boa noite e um bom diálogo para todos e todas. Obrigada. Obrigada, professora. Antes de passarmos a palavra à nossa mediadora, informo que nossa dinâmica é o envio das perguntas através do chat para serem respondidas após as explanações. Este webinar está sendo gravado e ficará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social da Unipampa. Passo, então, a fazer a apresentação de nossas convidadas. Nossa mediadora, a professora Cristiane Barbosa Soares, é mestre em Educação em Ciências pela Unipampa, campus Uruguaiana. Atua nas áreas de ensino de ciências, gênero e relações raciais na educação. Integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do campus Uruguaiana, NEAB Unipampa, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa TUNA, Gênero, Educação e Diferença da Unipampa. A professora Suzana Cavalheiro de Jesus é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em etnologia indígena e antropologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: teorias indígenas do conhecimento, educação escolar indígena, educação do campo, infância e políticas públicas. Convido, então, agradeço, né, a participação das nossas convidadas e convido, então, a mediadora, a professora Cristiane Barbosa, para dar início a este evento. Boa noite, professora. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite da DAF e saúdo toda a nossa ancestralidade que está junto conosco nessa noite hoje, nestes dias e nesses tempos. Antes de mais nada, gostaria de ler uma introdução da fala da professora Suzana, um resumo riquíssimo que foi enviado por ela a mim. Então, gostaria de atenção de vocês para esse momento. E antes de ler esse relato, antes de ler esse resumo rápido, falo para vocês que eu vou estar acompanhando pelo chat, e no chat a gente pode estar discutindo algumas questões também, assim como vocês poderão estar propondo questões. A professora Suzana vai debater conosco no final da sua apresentação. Então, rapidamente, eu vou ler essa introdução e passar a palavra à professora Suzana. Neste encontro, falaremos sobre temas que estão em voga no debate feminista desde a chamada Segunda Onda, período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970, mas que são intensificados no contexto de pandemia que estamos vivendo. A divisão público e privado, advinda da pretensa proximidade do homem à cultura e da mulher à natureza, surge com nuances distintas e escancara as desigualdades sociais de classe, raça, gênero e corporeidade. Neste âmbito, o cuidado reafirma-se em algum grau, como fruto de uma estrutura política e econômica que oprime e segrega, com vistas a provocarmos um espaço de diálogo. Sobre tais elementos, a pesquisadora, então, utilizará o boletim Cientistas Sociais e o Coronavírus, a partir dos textos voltados ao trabalho doméstico,
violência de gênero, racismo, necropolítica, maternagens e o cotidiano de pessoas com deficiências. Os temas elencados localizam-se na complexa arena do cuidado e contribuem para pensarmos, então, o ato de cuidar enquanto ato político. Então, passo a palavra imediatamente à professora doutora Suzana. Obrigada, Cris. Eu vou querer te ver ainda, viu? Vocês não estão abrindo as câmeras, estou me sentindo tão solitária. Só estou vendo ali os nomezinhos e as fotos. Então, primeiramente quero agradecer, né, a professora Marta pela oportunidade, pelo convite, né, para poder conversar com vocês nessa data. Agradecer também a Cris, né, a quem tive a honra de ser professora, depois colega, né, na Unipampa, e a Cris tem um trabalho muito bonito sobre gênero, raça, né, sobre educação, e, enfim, uma parceria que segue, né, dentro do TUNA, que é esse núcleo de pesquisa que a gente trabalha numa perspectiva interseccional, né, o nosso desejo é o que nos move. Como a professora Marta me apresentou, né, eu tenho essa interlocução com a etnologia indígena, né, que também a Denise menciona quando me apresenta, e eu acho que a maior parte da minha formação, ela vem daí, né, porque ela é uma formação acadêmica, né, mas também de estar inserida no universo indigenista, né, das pessoas não indígenas que atuam junto a movimentos indígenas, que atuam junto às aldeias, que atuam junto à educação escolar indígena. Então, nesse contexto grande, nesse grupo, que a gente pode denominar dos indigenistas, né? E, anterior a isso, a minha graduação, a minha primeira formação, a primeira atuação é em educação especial. Por isso, de alguma forma, eu também circulo pela questão da acessibilidade, e por isso, um dos temas que a gente vai falar hoje é corporalidades, é capacitismo, dentro desse tema maior que é o cuidado. Tá? Então, eu tenho, acho que uma trajetória bastante transdisciplinar, né? Mas falar, então, no webinário da DAF me deixa muito contente, porque eu sei que é um lugar que pensa todas essas questões, que se preocupa e que tem esse compromisso dentro da Unipampa, né, de consolidar essas políticas. Eu escolhi, não sei se, Leonardo, dá para pôr a apresentação, que eu não estou vendo. Mas, enfim, a joia está entrando. Eu escolhi esses temas, né, e escolhi falar a partir do boletim Cientistas Sociais do Coronavírus, também por uma questão política, obviamente, né, que eu acho que hoje é um dos espaços onde a gente mais tem se dedicado a produzir conhecimento sobre a pandemia, sobre quarentena, né, sobre como os grupos sociais estão sendo impactados com isso. Então, são textos mais curtos, são textos de pesquisadores da área de ciências sociais de diferentes partes do Brasil. A gente tem também textos de pesquisadores que estão no Brasil, são de fora do Brasil. Então, semana passada, um colega nosso de Moçambique, né, publicou um texto sobre drama social, né, no boletim. O boletim, ele é muito amplo, né, então ele vai falar sobre temas muito caros nesse período de pandemia, como, por exemplo, os rituais, né, como que as pessoas vivem não podendo se despedir dos seus quando estes fazem as suas passagens, né, como que elas estão lidando com a morte, como que está sendo para os coveiros, como que está sendo, né, para quem está nos hospitais, como que está sendo o nascimento de crianças, enfim. São temas amplos da vida em pandemia. Então, por isso também, questões
do ensino remoto já foram colocadas lá também, né? Problematizando o ensino remoto é exatamente educação à distância, não é, fazendo uma retrospectiva desses processos, pegando dados, né, do acesso à internet, nos domicílios, enfim, todos os temas que nos atingem nesse contexto de pandemia estão lá no site da Unbox, e é por isso que eu escolhi falar a partir desse boletim. Então, até por uma questão de dados mais atuais. E escolhi falar das políticas do cuidado. Então, vou falar de maneira específica de 9 boletins. Né? Não é, até esse momento a gente tem 44 deles publicados. Né? E o primeiro deles fala justamente desse tema que a professora Marta já falou que nos preocupa, nos angustia, que é a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, né, das mulheres negras, dos diferentes tipos de violência que estamos vivendo. E aí, deixa eu ver que eu não estou conseguindo visualizar a apresentação, deixa eu fixar aqui, de repente eu consiga. Aí. Bom, para a gente começar a conversa, eu trago então esse livro, né, a capa desse livro, que é A Mulher, a Cultura e a Sociedade, que é um livro bastante clássico para os estudos feministas. E aí já vou dizer que é uma provocação a gente pensar o cuidado a partir daí, porque existem várias formas de falar sobre a história do feminismo, dos feminismos, né? Existe uma das formas de falar sobre isso, de narrar, é a questão das ondas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? 3 etapas de construção dos pensamentos feministas, né? E aí a gente vai colocar bem assim, dentro da academia. Essa questão da segunda onda, por exemplo, entre décadas de 1960 e 70, digamos assim, um período onde isso mais aparece, não significa que essas preocupações não existiam antes, né? Mas em linhas gerais, na primeira onda, com a preocupação da igualdade de direitos políticos, direitos civis, né? Então, o voto das mulheres é uma preocupação nesse período. Aí a gente tem o início disso enquanto política pública no Brasil em 1932, mas enquanto algo consolidado em 1965, né? Que aí você já não diferencia mais a mulher casada, a viúva que trabalha, a solteira que trabalha, né? O valor do voto feminino não vai mais ser colocado em xeque, então é toda uma construção, é todo um processo, né? Que pode começar lá nesse período que por algumas autoras denominado de primeira onda, mas que vai estar presente nessa chamada segunda onda também. E então essas fronteiras, né, de etapas, elas não são muito claramente delimitadas. A segunda onda, ela tem uma discussão muito forte sobre a divisão entre o público e o privado, né? E já em períodos anteriores, pós-Segunda Guerra, isso surge muito no debate, porque é a ideia de que o pessoal, né, é político. Tem essa divisão entre público e privado, entre o doméstico e o público, é uma divisão resultante de uma política, né, de um modo de fazer política, de uma economia androcêntrica, né, então pensada por homens, para resguardar essas estruturas de poder vividas, pensadas, enfim, por homens e tirar as mulheres desse cenário. E nesse período, esse livro que está na apresentação, ele cumpre um papel fundamental de dizer que o corpo da mulher e as suas funções aproximam a mulher da natureza. Né? É uma construção social, mas que aproximaria a mulher da natureza, enquanto o homem ficaria mais livre, então, para viver a esfera pública, né? O âmbito da cultura. Bom, acho que dá para passar, que é
organizado pela Luiz Lanferi e a Michelle Rossaldo. Depois, a gente vai ter um outro período. Então, foi um livro traduzido para o Brasil, né? Muito lido esse livro, essa demarcação de pensar o feminismo a partir dessa produção muito presente na universidade, então, formação em ciências sociais. E aí tem a terceira fase, ou a terceira onda, onde na Inglaterra, na França, vai se, né, em discussão, vai vir a discussão a questão da diferença, da igualdade, né, das mulheres lésbicas, das mulheres negras também, mas num discurso muito diferente do que a gente vai ver no Brasil, de fato, se a gente olhar para a história do feminismo, né? Então, esses temas aparecem, então a gente pode dizer que desponta a interseccionalidade aí na década de 80, não com esse nome, não com o mesmo lugar dentro da universidade, né, dentro dos espaços de discussão, de formação humana. E no Brasil a gente tem Lélia Gonzalez fazendo esse debate. Então, aqui eu quero também aproveitar para dizer que eu não sou uma professora, né, alguém que fez uma formação em educação especial, depois eu fiz uma licenciatura em sociologia, que leu Lélia Gonzalez, né? Mas nas ciências sociais, quando eu fazia sociologia, eu li a Luiz Lanferi e a Michelle Rossaldo, do livro anterior, percebe? E hoje, coincidentemente, né, abrindo um pequeno parênteses, a gente fez um debate sobre a produção de conhecimento feminista, e aí uma das convidadas, que era a Amanda Mota, da FURB, eu falei, Amanda, eu fazia mediação, eu falei, Amanda, me fala aí, ela falando do feminismo latino-americano, um nome, né, uma referência para a gente pensar a interseccionalidade na América Latina. E ela falou Lélia Gonzalez. Isso é muito recente para a gente, né? Não eram autoras que a gente lia. Então, de certa forma, também eu estou fazendo isso como uma provocação, porque os temas clássicos do feminismo, eles também eram vistos, por mais que a gente fale que teve uma terceira onda que problematizou isso, né? E que tente colocar isso de um jeito certinho na história, mas eram vistos sempre pela ótica das pesquisadoras brancas, né, de classe média, e que estavam no espaço acadêmico. Eu lembro de ter visto uma vez uma entrevista da Sueli Carneiro falando que quando ela entrou na universidade é que ela foi se identificar de alguma forma, né, ou foi se apropriar do debate feminista, e que para ela a Lélia Gonzalez era uma referência. Então, sim, nós temos trajetórias também muito diferentes para pensar o público-privado e o cuidado, e não tem como pensar isso de forma linear, só a partir dessa divisão de ondas, só a partir da ideia de que a mulher foi colocada, né? Isso, a gente não está negando isso, né? Mas é muito mais complexa essa relação. Acho que dá para passar para o próximo slide. E aí, como isso também reverbera no tipo de produção acadêmica que a gente tem dessas teóricas, dessas mulheres. Primeira publicação, primeiro livro, né, da Lélia Gonzalez é em coautoria com Carlos Rasenbaum, né, que é também considerado aí um nome importante para pensar relações raciais, para pensar racismo, para pensar estrutura. E ele não é exatamente sobre as mulheres negras, né? Ele é muito voltado para entender o contexto político e econômico após 1964. Ele é muito voltado para falar do movimento negro unificado, né? Ele é voltado para falar de pautas das mulheres negras, né? Também, né? Mas como... Porque, assim, se a gente for pensar em termos só a partir das ondas, né? A Lélia Gonzalez, hoje a gente ainda falava sobre isso, sempre trabalhou. Então, igualdade de direitos, estar no mercado de trabalho, não era uma pauta das mulheres negras, né? Como também não dava para pensar, e a Lélia Gonzalez mostra isso, né?
no movimento negro unificado sem pensar nas mulheres. Então, essa desconstrução da categoria genérica mulheres, ela é muito importante para a gente entender essas divisões mais clássicas, mais estruturais, que nos perseguem, que atravessam a história do pensamento feminista, dos pensamentos feministas, né? E que, como a gente está provocando aqui, são escancaradas no contexto da pandemia. Pode passar agora. E aí, essa imagem é uma das imagens dessa artista, né, Ayllón Possamay, em Buenos Aires, outubro do ano passado, né, outubro de 2019, que, enfim, ela tem vários murais com essa frase, né, da Silvia Federici, que é "Esto que llaman amor es trabajo no pago", né? Então, esse é um debate das feministas marxistas, né, e da Silvia Federici de forma muito mais marcada, né, que essa artista traduz, e que tem tudo a ver com o que a gente quer falar hoje, que é essa divisão entre o público e o privado, né? O que a pandemia traz para a gente? Um apagamento ou uma recomendação por uma questão de saúde pública que a gente não vá para a rua, que fica em casa, né, só o que é essencial. Então, é todo um apelo para que a saúde seja vista a partir desse espaço da casa, a partir do privado, certo? Bom, com isso, a gente tem algumas pessoas, como nós que somos trabalhadores da Unipampa, trabalhadores da Unipampa, temos essa possibilidade de trabalhar em casa, que é uma possibilidade muito privilegiada, né? E, ao mesmo tempo, a gente corre, daqui a pouco, de repente, entra aqui minha filha, ela quer participar, ela quer dar oi para vocês, a gente é interrompido, né? Você está trabalhando, aí atende criança, assim, você não está completamente no seu trabalho, você está no meio de uma série de outros trabalhos. O ideal seria isso, né? Nessa proposta de que fiquemos em casa. Nem todas as empregadas domésticas, por exemplo, estão podendo viver isso, né? Porque para algumas pessoas ainda estão demandando esse tipo de serviço, e essas profissionais, a maioria mulheres, que estão numa condição de subalternidade, a maioria negras, elas precisam fazer, né? Precisam se submeter a isso por uma questão de sobrevivência. Então, acho que o caso da morte do menino Miguel, né, é muito, infelizmente, ilustrativa disso, né? Então, a mãe vai trabalhar, leva ele junto, né? Precisa sair passear com a cachorra da patroa e não consegue dedicar o cuidado ao filho que fica aos cuidados da patroa, e a gente sabe como que isso termina. Quer dizer, aí a gente tem uma questão de gênero, a maioria das empregadas domésticas e as trabalhadoras de cuidados são mulheres, a gente tem uma questão racial, ela é uma mulher negra, a gente tem uma outra questão extremamente vinculada a isso, que ela está trabalhando também para manter um privilégio branco, né, que não se questiona, porque a branquitude, ela não é questionada amplamente ainda. O branco é universal. Dificilmente a gente escuta, né, ou a gente se insere em debates em que mortes causadas por racismo vem acompanhado de um debate sobre branquitude. E a gente precisa mudar isso, né? O que te faz pensar que você pode chamar uma mulher, que você pode ficar em casa, né, fazendo sua unha, e chamar uma mulher que também tem uma casa e uma família para trabalhar para você, né, para você manter-se numa situação de recolhimento, de cuidado, e essa mulher não, e se você tem 20 mil reais para pagar de fiança, você também teria dinheiro para continuar pagando essa mulher
para que ela ficasse em casa e em um outro momento, quando isso fosse possível, saudável e viável e mais lógico, né, ela pudesse então continuar esse trabalho. Essas questões não são postas, elas não costumam ser postas também, porque a gente não costuma discutir branquitude, né? E acho que a universidade também tem esse papel de fazer esse deslocamento, né? E de não pensar mais o branco como universal e não reforçar isso. Só que sim, situações que geram tragédias e que não poderiam de forma alguma cair na vala da fatalidade, porque elas têm causa, né? Elas estão ligadas a problemas sociais que estão sendo discutidos, que estão sendo anunciados. Então, não pode dizer, olha, foi uma fatalidade. Não, né? Não é um conjunto de coincidências. São problemas sociais que, né, a gente tem o dever de transformar em problemas sociológicos, antropológicos, para compreender. Enfim. E aí, com essa imagem aí, eu vou falar um pouco para vocês dessas outras questões. O trabalho doméstico é uma das coisas que mais tem surgido, né, como pauta, como debate também, dentro desse conjunto do boletim Cientistas Sociais do Coronavírus. E uma das coisas, o primeiro texto, por sinal, é o primeiro texto, ele fala, que é da Marlise Matos, da UFMG, ela fala desse intenso trabalho doméstico de cuidados, né? Mas ela também fala do trabalho na saúde. As enfermeiras, né, os profissionais que estão nessa linha de frente do cuidado na área da saúde, elas também são mulheres. Então, enfermeiras, parteiras, profissionais do serviço social são, em sua maioria, mulheres. Mas as mulheres não são a maioria dos profissionais formados em medicina que estão atuando na linha de frente do coronavírus. Então, a gente tem mais médicos homens, né, que é essa posição hierárquica, né, de maior poder, maior prestígio, ela é masculina, as demais são femininas. No caso das enfermeiras, né, são 90,39%, nutricionistas 95,31%, né, ela faz esse levantamento, e elas que por isso mesmo, o problema, pensar a pandemia é um problema feminista. Precisa de respostas feministas, né, porque a luta dentro dos hospitais, ela também é uma luta protagonizada por mulheres. Na sequência do texto dela, a Patrícia Costa, da UFES, ela publicou uma reflexão sobre violência de gênero. Então, o boletim começou logo que começou a pandemia. Então, essas questões de violência de gênero, elas se desdobram em vários textos. Então, o dela, a gente pode colocar aí, no início da pandemia, a violência doméstica era, né, ela diz que 11 estados publicaram, né, em alguns órgãos, campanhas sobre como proceder em casos de violência doméstica. Então, não se tinha aí, logo no início, um dado sobre se isso ia aumentar, mas uma previsão de que as mulheres estando em casa com seus agressores, elas iriam sofrer algum tipo de violência. Então, antevendo isso, 11 estados brasileiros já fizeram campanhas, né, Disque 180, né, Previna, campanhas gerais, ela fala, né, não tem dados adicionais sobre classe, sobre raça, são campanhas gerais que surgem no início da pandemia. A Mariane Pisani, que é da Federal Tocantins, ela aí nas 2 semanas seguintes aí, ela já consegue detectar e mapear um aumento de 9% nas ligações de denúncia, né, contra a violência doméstica em estados do sul e do sudeste brasileiro. E ela menciona também uma ação do Tribunal de Justiça da Bahia, que era uma campanha Quarentena Sim, Violência Não.
aliado a essa questão da violência doméstica, surgem também alguns debates dentro do boletim sobre violência obstétrica, porque gestar e parir na quarentena se tornou um problema, né? Ao mesmo tempo que se coloca, há uma tendência de colocar as gestantes no grupo de risco, elas acabam perdendo o direito ao acompanhante na hora do parto, assim como uma medida de segurança, uma medida de saúde pública, né? E as mulheres mais privilegiadas, leia-se aí brancas, de classe média, ricas, elas têm a opção do parto domiciliar, porque se está em casa seguro, essas mulheres que, no geral, procuram por partos domiciliares, elas têm essa opção, né? Em outros países, já tem uma política muito mais clara, definida, né? De escolher se quero ter parto domiciliar ou não. No caso do Brasil, isso acontece, até teve um tempo, o SUS a gente sabe como é que tá, né, gente? Mas teve uma campanha que, né, tem Humaniza SUS, mas o parto domiciliar não é uma prática. No Brasil, via de regra, é uma escolha, uma possibilidade da classe média alta. Poucos hospitais direcionados ao parto humanizado mesmo, né? Então, quem dirá o parto domiciliar como regra. Então, isso acaba sendo uma possibilidade para a elite, né? E para as demais mulheres que dependem do sistema público de saúde, enfrentam essas questões. Então, por segurança, melhor você entrar na aula obstétrica sozinha, né? Então, você fica sem os direitos de parir acompanhada, sem saber como vai ser, fica nessa solidão, né? Na insegurança. Então, em que medida essa inserção e esse cuidado é mesmo um cuidado ou uma forma, né, de apartar, né, sem orientação, né? Em que medida isso é proteção? Esse é um texto da Rosa Maria Carneiro, da UNB, que é justamente sobre gestar e parir em tempos de Covid-19. Muitos textos sobre Covid e Zika, né? Talvez aqui para nós, no Sul, essa seja uma discussão um pouco estranha ou recente, né? Mas Norte e Nordeste, trazendo muito essa comparação, né? Pensando Zika, como foi o enfrentamento ao Zika, né? E como está sendo agora o Covid, erros, né? Assim, equívocos em termos de orientação e principalmente de responsabilização individual. O que esses pesquisadores acabam identificando, né? A responsabilização nas gestantes, nas mães, principalmente, sobre a proteção, sobre o cuidado, né? Uma responsabilização individual de cuidar-se, né? E de garantir que o vírus não circule e tudo mais. Então, elas mencionam também, né, que a forma como os dados e as orientações são divulgadas interferem nisso, né? Período do Zika, tento fazer um paralelo entre o surto de Zika, né, o surgimento do Zika vírus e a Covid-19, mulheres não engravidem, mulheres tomem cuidado, mulheres se protejam, enquanto essa transmissão do Zika já era pensada e já era amplamente divulgada que ela também está pela relação sexual. Então, não dizia homens, previnam-se, né? Homens, cuidem-se, homens, né? Mas mulheres. Então, uma responsabilização e olha lá, a gente volta para esse tema lá da década de 70, que o corpo da mulher e suas funções, né, colocam as mulheres numa situação de subalternidade e de opressão. Então, a reflexão trazida por esses boletins que fazem por esses textos que dentro do boletim tentam fazer esse paralelismo, né, de como a informação também chega e de como você pode tirar a responsabilidade das esferas que realmente precisam pensar a saúde pública pela contaminação por fazer o vírus circular. Quando você responsabiliza as mulheres, as mães, quem está responsável pelo cuidado.
As respostas dadas pelas autoridades, os pronunciamentos oficiais, né, responsabilizando muito o indivíduo e não centrada num planejamento real de saúde pública, né, eles falam que isso aconteceu tanto com Zika quanto agora no Covid-19. E aí a gente tem alguns textos da URGS, da Unicamp, USP também, né, da Patrícia Schuch, do Mário Sereta, da Carolina Ferreira e do Pedro Lopes, que é sobre deficiência em contexto de coronavírus. Esse é o que está passando aqui na apresentação, é a capa do boletim, é um boletim eletrônico, né, acho que eu não mencionei isso, ele fica disponível no site da Unbox. E tem os podcasts também, os podcasts são mais voltados para relatos, né? Então, tem relatos de empregada doméstica, relatos de vendedores ambulantes, relatos dos povos ciganos, de como estão enfrentando essa questão do isolamento social, que é isolar-se, né? Em algumas realidades. É possível isolar-se, né? Mas, enfim, para essa questão da deficiência, acho que o texto da Patrícia Schuch e do Mário Sereta, falam principalmente que a questão com o corpo e com o cuidado, e com o isolar-se, com o proteger-se, é uma ação constante das pessoas com deficiência. Todo mundo tem que ficar vigiando a sua saúde, a sua condição, como vai se deslocar, estar em casa, estar na rua é uma questão de saúde, sempre, independente de coronavírus, né? E como as políticas que estão sendo pensadas hoje não consideram isso, né? Eles dão até o exemplo de Tarragona, que tem um horário para as pessoas com TEA, enfim, com autismo, né, saírem na rua, que é para não ter muito barulho, né, porque ficar o tempo todo dentro de casa pode ser muito angustiante. Se é angustiante, a pessoa se desestabiliza. Então, melhoras que ela vem tendo, podem ir por água abaixo, literalmente, né? E não retorna, e você tem que recomeçar o processo todo de novo. Então, não protege, né? Ficar dentro de casa é uma coisa importante, mas não protege essas pessoas, por exemplo. E ninguém pensa sobre isso. O privado, né, o doméstico, pode não ser tão eficaz para todo mundo. E não é uma questão de se está se cuidando, não está se cuidando, porque o cuidado é presente, é inerente, é sempre para essas pessoas. E tem uma reflexão muito legal sobre isso também, que é do texto da Carolina Ferreira e do Pedro Lopes, perdão, que é a forma como se tem noticiado, se tem pensado sobre o coronavírus a partir de metáforas que fazem alusão à deficiência. Então, é uma conversa de surdos, é uma cegueira política, né? É uma loucura, né? Essas outras expressões, mas a questão da cegueira, né? Do excepcional, isso é muito presente. Né? E aí eles chamam a atenção para isso. Como você utilizar esse tipo de recurso, enfim, essa linguagem para comunicar, ela também fere as pessoas com deficiência, né? Além de não ter nenhuma estrutura pensada em termos de acessibilidade mesmo, de poder sair de casa, né? De precisar de trabalhadoras de cuidado, porque é isso, né? Existe um debate mais longo ainda dos movimentos de pessoas com deficiência que a gente não vai poder se deter muito hoje, mas nem todas as pessoas têm essa vida completamente independente, né? Dessa visão neoliberal da coisa. Tem gente que precisa de cuidado, tem gente que está o tempo todo acamado, né? Como que dinamiza, como é que faz, como que operacionaliza isso? Porque depende do cuidado, de repente, de alguém que vem de fora, né?
tem horários diferentes de sair, precisam de sair, tomar sol, né? Ou, enfim, quais são as recomendações para essas pessoas? Né? Qual é o lugar da dependência do outro e do cuidado quando se está pensando uma política de saúde pública pautada no isolamento social, né? Que são questões muito, muito bacanas que eles trazem. E aí a gente entra num debate sobre as mulheres negras, que aí a gente já viu, né? Ocupam, em sua maioria, esses lugares do trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, o trabalho invisibilizado, que tem uma autora, não fugiu o nome dela, que escreveu O Inimigo Principal, daqui a pouco eu já lembro, que ela fala que é a verdadeira mais-valia, né? Quando a gente fala da produção do excedente, do lucro, da sociedade capitalista, quem executa o trabalho doméstico é quem permite que toda essa estrutura se perpetue. Que é o texto, daí a gente tem um texto muito bacana nesse sentido da Viviane Freitas, que ela é uma pesquisadora sobre feminismo e política, né? Ela fala o seguinte: as mulheres representam 90% dos mais de 6 milhões de indivíduos nessa atividade, sendo que 60% são negras. Né? E aí, claro, ela vai passar pela questão de que foram 15 semanas de boletins epidemiológicos até que a gente pudesse identificar quais são o quantitativo de pessoas negras que fossem infectadas e que tivessem se curado, que tivessem vindo a óbito, né? Essa é uma questão até que a gente debatia ontem no webinário promovido pelo NEAB Santana do Livramento, que foi muito, muito rico sobre os indígenas, né, e o coronavírus. Então, e a Viviane também faz essa questão com relação à população negra. A questão da subnotificação, os números que foram ignorados, né, além da subnotificação, os números que foram ignorados na contagem de contaminação e de cura ou de óbito, né? E também uma coisa que ela frisa, que também acho que é importante mencionar, essa epidemia, ela surge, né, no Brasil, de avião, ela vem de avião e ela vem de fora, então ela surge a partir de camadas ricas e privilegiadas, que de alguma maneira, né, para se proteger, fazem uso do trabalho de pessoas pobres, de pessoas, em sua maioria, negras, e que acabam se contaminando, e aí, num primeiro momento, você vê que tem um número alto de pessoas brancas, né, e depois esse número está se igualando com pessoas negras, né, porque essa contaminação, ela aconteceu de forma muito rápida. É um trabalho bem interessante esse, da Viviane, que eu acho que ilustra muito essa questão, né, do privilégio branco, do trabalho doméstico, de uma maioria de mulheres, e essa maioria de mulheres negras. Porque o que acontece quando a gente simplifica esse debate do mercado de trabalho, da luta feminista, da divisão de tarefas, né? Para que eu possa estar aqui conversando com vocês, para que eu possa pesquisar, para que eu possa, né, trabalhar como professora, via de regra, eu tenho que me dedicar de tal forma que eu tenha que pagar alguém para fazer as tarefas da minha casa, por exemplo. Né? Esse alguém vai ser em situação de subalternidade e esse alguém vai ser outra mulher. Né? Então, por isso, várias questões trazidas pela Silvia Federici, por exemplo, que é o trabalho não pago, envolve remuneração, por exemplo, né? Remuneração do trabalho doméstico, repensar o trabalho doméstico. E vale lembrar que uma das primeiras campanhas que foi feitas
foi do sindicato das trabalhadoras domésticas pedindo para que os patrões mantenham o pagamento das empregadas, né? Sejam elas diaristas, sejam elas com carteira assinada. Então, isso foi uma campanha que existiu também, né? Aliás, a PEC das domésticas só existe em função das domésticas. E a presidente desse sindicato é uma mulher negra. E isso não é um acaso, tá? Então, do boletim era isso que eu queria trazer para vocês. Vou pedir para passar para o final. Né? Tem o meu contato e tem, enfim, os lugares também de onde eu falo, que dentro da Unipampa, né, do TUNA, que é o nosso grupo de pesquisa, que a gente tem tentado pensar, né, e se inserir nesse debate interseccional. É um grupo intercamp, né, Dom Pedrito Uruguaiana, o curso de Educação do Campo, né, em Ciências da Natureza do campus Dom Pedrito, Comitê Reforchi do campus Dom Pedrito, onde eu também estou inserida, é o NEAB Antônio Sapateiro, que é o NEAB do campus Dom Pedrito, e por sinal quero agradecer a presença da Sônia, que está aqui participando, que é do NEAB Antônio Sapateiro, e que é filha do Antônio Sapateiro. Então, fico à disposição para a gente conversar, para questões. Eu vi que tem algumas coisas no chat, eu não consigo acompanhar as duas coisas, mas, muito brevemente, era isso. Obrigada. Obrigada, Suzana. Sempre bom te ouvir. Parabéns pela explanação. Eu fiquei pensando, refletindo bastante, na verdade, com a tua fala, refletindo sobre o que tu traz no início, sobre o conhecimento que as feministas negras, elas nos mostram, né? E é importante, aliás, o conhecimento das mulheres negras, né? Elas nos mostram outras perspectivas de ver outros olhares, e esses olhares, eles perpassam as nossas vivências enquanto mulheres negras, mas também um debate que se faz necessário nesse momento que tu trouxe também na tua fala, é a questão de realmente problematizar a branquitude, né? Porque, como se fala, e como a gente tem visto muito em vários debates, o racismo, ele não é um problema das pessoas negras. O racismo, ele foi inventado e é um problema exclusivamente das pessoas brancas, né? Porque, enfim, a gente vive numa estrutura que é permeada aí pelo racismo e pelo sexismo, e as pessoas negras, elas, infelizmente, sofrem, seus corpos sofrem desde antes do nascimento, né? E trouxe a Lélia Gonzalez, que é uma referência enorme para o feminismo negro brasileiro, a Sueli Carneiro também. Outra questão que tu trouxe para reflexão, que eu acho importante, o pessoal pode ir comentando ali no chat, se inscrever, que a gente dá oportunidade, abre a fala também, tá, pessoal? Fiquem à vontade, a gente tem 40 pessoas por aí aqui, 30 e poucas, né, conosco, todos juntos. Acho que vai ser um diálogo bem bacana, a gente tem bastante tempo ainda. Como tu traz também a questão da proteção, quanto essa proteção dentro do espaço privado das nossas casas também é uma proteção que é recheada e permeada por alguns privilégios, né? Porque não são todas as pessoas e todos os sujeitos nesse sistema que vivemos, né, que têm este privilégio de estar em isolamento social. Essa proteção, como a gente viu em vários casos, que infelizmente acarretou numa outra morte de um jovem negro também na periferia, que morreu dentro da sua casa. Então, que proteção é essa, né? A gente está se protegendo de quê? Quem são as pessoas que estão protegidas nesse momento? E a Kellen, se não me engano, Kellen de Quadros, ela fez um apontamento bem interessante também ali no chat, eu vou ler para vocês. E, inclusive, no chat, pessoal, tem a lista de presença. Então, vocês podem abrir o chat ali e pontuar a presença de vocês, por favor. Depois, acredito que vai gerar algum certificado, alguma coisa, e depois a CAF pode me corrigir. Bom, a Kellen de Quadros aponta o seguinte, Suzana: tudo sempre cai em cima da mulher. A mulher, além de viver oprimida, vive sobrecarregada por todos os lados. Triste isso, aponta a Kellen.
sei se tu quer comentar. É fato, né? Porque pensando um pouco nessa linha que a gente está tentando trazer hoje, assim, essa é uma questão construída, né? Esse é um lugar dado. Tem uma frase bem, assim, conhecida, circula bastante, já tem algum tempo, da Luísa Erundina, né? Que ela fala que se o poder fosse... o poder é bom, é por isso que os homens gostam dele, né? Que a gente não deveria, enfim, se culpabilizar por não querer estar nesse lugar, né? Ou por questionar ou por tentar subverter. Porque nós estamos dentro de uma estrutura criada, né? De um poder androcêntrico, né? Se eram os homens que tomavam as decisões, né, a gente vai... Não são todos os homens, também homens brancos, também homens proprietários de terra, também pertencentes à aristocracia, acho que é sempre bom a gente dizer isso. Se tinham essa detenção de poder, então nos deram esse lugar e a gente não precisa aceitar esse lugar. Então, é importante fazer esse exercício sempre de questionar, né? E de entender a nossa história, de onde nós viemos, e acho que uma coisa linda que a Cris falou agora, de ouvir as mulheres negras, né? Eu sempre falo isso, né? Sempre cito a Marta e a Giane como pessoas que me inspiraram, e elas nem sabiam disso, né? Porque elas, em Santa Maria, tinham um seminário, há algum tempo atrás, a gente não vai dizer quando, para não, né, não questionar essa questão do tempo, mas era negritude na escola, que acontecia numa universidade particular, lá em parceria com a UFSM, e foi lá, nesse seminário, que eu conheci um pouco o trabalho da Giane, que eu conheci as Dandaras, que então conheci a Marta, que na época era estudante de graduação, e que eu fui percebendo que, passado o tempo e essas pautas, esses lugares de luta, esses lugares de fala, eram sempre dessas mulheres, sabe? Quando você vai identificando elas, aí você fala, olha, tá aí, tá? Ela tá há tempo nisso, ela sabe o que está falando, a gente vai criando referências, né? E isso é muito importante. Eu tive uma chefe, quando eu trabalhava no MEC, negra, Maria Auxiliadora, é o nome dela. E eu tinha muito em mim essa coisa de subalternizar, né? E a Alci dizia assim, você não faça isso, menina, né? Um dia eu desci para pegar um processo que não quiseram me dar porque eu não parecia ser professora ou alguém que poderia ter acesso a essa documentação. Eu voltei e quando eu cheguei no segundo andar, a auxiliadora estava falando com alguém no telefone e ela disse, não mandei mocinha nenhuma aí. Ah, você está falando da professora Suzana. Não, ela é responsável por esse material aqui, pelos nossos materiais. Sim, pode mandar trazer. E eu fiquei, nossa, né, precisava de tanto, né? Eu fiquei pensando, né? E ela falou, não deixa nunca ninguém te chamar de mocinha, né? Não deixa nunca ninguém tirar esse lugar que é teu, que é uma responsabilidade, que é um trabalho que é seu, né? E que ele tem valor. Então, se alguém está dizendo, veio uma mocinha aqui pegar um documento. Não, você não é mocinha, você é professora. E no início, eu ficava pensando que, será que eu não estava exagerando, né? E eu fui vendo que não, que a vida tinha ensinado isso para a auxiliadora, justamente por ela ser professora negra e por ter tido que enfrentar isso várias vezes. Então, ouvir, sim, né? Ler essas mulheres, ouvir essas mulheres, mas também ouvir a sua vizinha, ouvir, sabe? Essas pessoas que têm esse conhecimento de vida. Eu acho que a gente evita epistemicídios, para usar, né, um termo do Boaventura, quando a gente consegue fazer esse exercício que você diz, Cris, de ouvir as mulheres negras, estando elas na academia, estando, né, elas no seu trabalho, estando, né, sendo sua vizinha, enfim, né? Essas trajetórias dizem muito. E esse tipo de conhecimento ele tem que ser invisibilizado, né, e apagado por espaços de poder masculinos, brancos de classe média. Enfim.
Exato. Eu não sei se a Maria Terezinha, ela só quis dar um oi ali, da Unipampa Itaqui, ou se ela quer fazer alguma questão. Maria Terezinha está nos escutando. Enquanto ela responde, só para colocar, né, a Lélia Gonzalez traz bastante isso, sobre a construção desse conhecimento que é localizado, né, localizado, eurocentrado, na real. Enquanto essas epistemologias, elas negam outros olhares, outras epistemologias que são das pessoas negras, em especial das mulheres negras. Então, Maria. Bom, eu tenho uma questão, Suzana, que eu sempre pergunto, ultimamente, aliás, eu tenho perguntado, em algumas reuniões e algumas falas que eu tenho assistido. Mas pensando agora um pouquinho sobre as políticas do cuidado e essas desigualdades que são escancaradas no ensino superior, como que a gente pode pensar de uma forma positivamente, né, nessa proposta de ensino remoto, que foi colocada agora para o ensino superior público? Como que a gente pode, pensando ainda, né, nas mulheres que são mães, que estão no ensino superior, essas mulheres que tiveram agora, nesse período, toda uma responsabilidade potencializada, responsabilidade com filhos, com a família, com a sua casa, como que a gente pode pensar positivamente e também em forma de qualidade desse ensino, dessa proposta que vem para nós agora? Então, Cris, eu acho que esse é um desafio muito grande para todos nós, né? Ontem ainda eu fiz esse questionamento para a Josi, porque a gente também tem muitos alunos indígenas, e aí eu me sinto, às vezes, um pouco na contramão, e quando teve o webinário aqui com o professor Paulo, eu até fiz essa questão, porque a gente fala muito em valorizar a oralidade, em valorizar o estar junto, o entender o que está acontecendo na sua comunidade, e eu me preocupo como que a gente vai pensar o ensino remoto e, ao mesmo tempo, fazer jus a isso que a gente defende com os nossos estudantes indígenas. Essa é uma coisa. Outra coisa é que eu acho que não pode ser uma proposta de transpor o presencial unicamente para o online, né? Porque a gente vai ter que pensar, a oferta não pode ser a mesma, né? No mesmo formato, a gente tem que pensar, para além do acesso a essas questões que você pontua, né? Que está na ordem da produção de subjetividades também. E de modo muito particular, isso é uma forma como eu venho pensando o lugar da universidade na pandemia, então, né, assim, é a minha opinião mesmo. Eu acho que é uma oportunidade da universidade se reinventar. Eu fico pensando se a gente não teria a chance aí de fazer valer algumas coisas que estão postas na política educacional, né? Diminuindo carga horária de ensino, aumentando carga horária de pesquisa e de extensão, por exemplo. Né? A LDB, artigo 65, ali, prevê que os profissionais da educação, no caso da educação básica, né, podem ter formação em serviço. E hoje a gente tem uma realidade que somos nós, professores da universidade, na tentativa de atender o ensino remoto, e esses professores da educação básica também na mesma tentativa. Se a gente não criasse programas de formação continuada para esses profissionais, né, talvez a gente teria um público com mais possibilidade de acesso à internet, às mídias, talvez eles pudessem aproveitar mais esse tempo com atividades voltadas à sua formação continuada, e não tanto planejando atividades que eles não conseguem fazer um efetivo acompanhamento, e a gente pudesse cumprir melhor essa função social da universidade, né, com propostas que seriam de extensão, justificando nossa carga horária deles, contribuindo na tentativa de contribuir com melhorias na educação, para além da curricularização da extensão, né, que é uma coisa que também está em debate dentro da Unipampa, e pensar um outro lugar para o ensino, né, de colocar mesmo a universidade para atuar junto,
né? E isso eu estou falando do ponto de vista da licenciatura, que é do lugar onde eu venho. Não sei como seria em outros cursos, mas aí, pensando alto, eu não consigo ver. Tenho muitas dúvidas, né, do êxito de transpor o presencial para o online simplesmente, com algumas alterações. Eu fico pensando se a gente não tem que reformular, né, a atuação da universidade em época de pandemia. Mas aí são divagações minhas. Tenho colocado tudo isso em todos os formulários que chegam para a gente responder, porque eu acho que é assim que a gente contribui mesmo, né? Acho que a gente não está num debate de ser a favor ou ser contra, né? Acho que polarizar nesse momento não ajuda, né? Porque a gente não vai ter uma possibilidade de livre trânsito, de convidar todo mundo para entrar para a universidade de novo, para os prédios e para ocupar. Isso me parece que está um tanto distante. Então, eu penso isso, na verdade. Eu penso que o ensino remoto, ele precisa ser revisto e que talvez a gente tenha que trabalhar mais em extensão e pesquisa, né? E dar mais respostas à sociedade do que simplesmente dar aula online, né? E também tentar ser coerente, sabe, né? Aquela Paulo Freire, né? Diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. Então, não posso ficar dizendo que é muito importante a dimensão de estar na comunidade, do conhecimento tradicional, do estar junto, do sentir, e aí querer colocar para os nossos estudantes que eles tenham a mesma carga horária que tem na universidade em casa. Então, eu acho que nesse sentido é complicado, né? Acho que confundi mais do que respondi. Mas, enfim, é um momento confuso mesmo para a gente. Exato. Não, a gente tem que refletir realmente sobre todas essas questões, né? Eu vou ler aqui um comentário da Kelly, e aí eu gostaria que tu comentasse também para nós, que é... Só o comentário dela daria um novo ciclo de debate. Só que, a Kelly diz, só que no caso da violência contra a mulher, o empoderamento da mulher está fracassando, ainda mais quando uma mulher negra, aí parece que ninguém vê. E isso começa por nós mesmos, porque é difícil uma mulher querer ajudar a outra. Precisamos ter mais empatia. Eu acho que dá um outro webinário mesmo, sim, né? E como essa questão da empatia, ela também acaba sendo construída, né? É interessante essa frase dela, né? Porque quando a mulher negra aí parece que ninguém vê, mas isso também não é por acaso, né? Isso também é construído. Eu acho que foi 2018, final de 2017, né? A Temis fez aquele levantamento sobre as redes de apoio à violência contra a mulher. Então, e aí ela mostra, a ONG, né, a Temis, mostra que as mulheres estão acessando mais a rede de apoio, que diminuiu os casos de violência, mas que entre as mulheres negras aumentou. E aí a gente fala, poxa, então como que diminuiu se aumentou entre as mulheres negras? Sinal que as mulheres negras não estão acessando as redes de apoio. Né? Então é um outro trabalho, talvez um outro tipo de divulgação que tem que ser feito, uma coisa de bater de porta em porta, né? Oi, diga, Cris. Enfim, né, que é um trabalho muito mais complexo que precisa ser feito. Né? Sim. Que eu tenho estudado bastante ultimamente, o feminismo negro, e eu tenho aprendido bastante coisas sobre empatia. E uma das intelectuais negras que eu estudo, que é a Djamila, Joyce Bert, e esse combo maravilhoso de feministas que estão no plano hoje, elas nos ensinam que a empatia ela é um exercício intelectual e político, né? Que se a gente não se reconhece na história, a gente não tem como conhecer e respeitar o lugar do outro, ou se colocar no lugar do outro.
Então, antes de mais nada, esse exercício ele é intelectual e também político, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro se a gente não conhece o nosso lugar e também não reconhece o lugar do outro. Também, enfim, são questões importantes também de se refletir. Né? Eu vou pedir para a Sônia Alves, Sônia, tu colocou uma questão ali no chat, mas acredito que não esteja completa, só para a gente poder ler ela complementarmente. A Kelly também colocou o seguinte: os alunos podem reclamar das aulas online, mas quem realmente vai ter que se reinventar e se adaptar vai ser os professores, que infelizmente são desvalorizados e dão o seu máximo. A Helenara coloca: como cuidar neste momento que estamos todos necessitando de cuidados? É crise sanitária, política e reticências. Não são esferas isoladas, né? Pensar o cuidado como um ato político é justamente isso, é entender que nos deram esses espaços, né, que são essenciais agora, que todas as tragédias estão reverberando e que essa estrutura não serve. De alguma forma, a gente vai ter que pensar em novos formatos de economia, em novos formatos de apoio para a violência, né, do combate à violência doméstica, de modo especial, falando aqui, mas tantas outras, né? Repensar o lugar do trabalho doméstico. Eu acho que tem uma questão que é importante, assim, de olhar mais para o local em termos econômicos e políticos, né? Nessa potência. Porque essa estrutura, ela segue matando de várias formas, né? Ontem, nesse debate aí promovido pelo NEAB Santana do Livramento, a Josi apresentou esses dados da Frente Indígena, do combate indígena e indigenista, do combate ao Covid-19, e aí ela fez um relato, né, em Santa Catarina, vários indígenas trabalhando em frigoríficos contraíram, né, Covid-19 e foram demitidas numa tentativa de demitir por justa causa, porque com essa demissão, então, não iam contaminar os demais, né? E a gente fica pensando o que é o trabalho no frigorífico, né? Se não também essa sustentação dessa estrutura capitalista, da exportação, da economia que precisa ser salva e de pessoas que são mortas e se não morrerem, elas têm negado o direito de trabalhar, mas assim, a que preço, né? Você mantém um trabalho que coloca essas pessoas em risco o tempo todo, né? É um dos lugares mais perversos e mais insalubres para se trabalhar, né? E é um dos lugares onde você mais reforça a subalternidade e mais apoia essa estrutura econômica capitalista que a gente sabe que não dá certo, que é dos excessos, que não é racional, que atende uma demanda que é do mercado, que não é da vida, que não é nem da alimentação humana, né? Então, sim, eu acho que o cuidado tal qual ele está posto, tal qual a gente enxerga ele hoje, é muito problemático, né? Não tem soluções para nós. Pensar o cuidado enquanto um ato político é justamente tentar mudar a ordem dessas coisas, né? Seja com cooperativas, com grupos locais, com, né, as grandes indústrias. Se a gente tentar resolver crises políticas e econômicas dentro dos paradigmas políticos e econômicos vigentes, a gente só vai reforçar essas estruturas de desigualdade, né? A gente precisa tentar criar outros, e eu acho que a pandemia mostra a urgência disso, né? De repensar isso, de criar redes locais, redes menores, encurtar cadeias, consumir de uma forma diferente, né? Se responsabilizar por isso, pensando em termos de instância político-administrativa, né? Exatamente. A Sônia, ela gostaria de falar. Sônia, tu pode ligar teu áudio, fazer a pergunta para a professora Suzana.
De uma música com Sônia. Vou começar a cantar, Sônia, pode abrir o áudio. Sônia, você tem que clicar em cima do microfone ali, do desenho do microfone que está em vermelho. Isso. Para abrir. Conseguiu, Sônia? Ainda não. Bom, mas enquanto a Sônia vê, aqui na frente, Sônia, tu vai ter um microfone que está em vermelho. Tu pode clicar ali em cima e tu consegue falar conosco. Enquanto a Sônia está procurando ali, tu falou sobre responsabilidade, né, Suzana? E a gente está num momento enfrentando um atual momento onde nosso governo ele não é responsável pelas políticas, responsável pelas medidas, né, de austeridade que está nos impondo. Acho que a Sônia não conseguiu falar conosco, então, Suzana, a gente tem uns minutinhos ainda para o nosso encerramento. Se você quer fazer teu fechamento, antes da gente agradecer a participação do pessoal que está por aqui. Pena que a Sônia não conseguiu abrir o áudio dela. Acho que não, tá aparecendo aqui. Cris, você não vai abrir a câmera? Só um pouquinho que o meu áudio agora que tá falhando. Tá me ouvindo? Eu estou. Tá, peraí. Quero que eu abra a câmera, eu até me esqueço. Ah, Cris. Bom te ver. Não tem problema, Sônia. Não tem problema. Tu pode fazer a tua questão pelo chat aqui rapidinho. E senão a professora Suzana vai fazer o encerramento. Pode sim, Caiane. Vou fazer por aqui, porque eu acho que é Caiane, então, mais rápido. Não, eu queria perguntar assim, nesse período de pandemia eu tenho lido bastante sobre o feminismo, as autoras, eu vi que a professora Suzana colocou as ondas e tal, é muito interessante, mas é bastante denso, assim, né, tem muita coisa para ler, para se apropriar. Eu queria saber que estratégias, assim, que vocês utilizam para que esse feminismo chegue em todas as mulheres. Como que vocês abordam, assim, com as mulheres indígenas? É uma curiosidade minha, assim, que tem uma característica bem forte, diferente. Assim. Como que o feminismo chega na minha mãe, na minha avó, sabe? Esses são os questionamentos que eu faço, assim. Eu gostaria de ouvir um pouquinho rapidinho, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas se vocês puderem só dar uma pincelada, eu agradeço. Um abraço a todas. Obrigada, Caiane. Então, eu acho que sempre, pensando a partir do núcleo familiar, né? Eu acho que não deve ser uma situação única minha, né? Mas, assim, meu avô era um cara muito violento, né? A minha avó sofreu muito
todos os tipos de violência que vocês possam imaginar. E aí a gente vai aprendendo, de certa forma, que aquilo não está certo, quando a gente vem numa geração mais nova, né? Minha mãe foi parte de né? O direito à herança, né, pensando em termos na história, o feminismo também era uma coisa recente. Meu avô não tinha muita coisa, mas ele deixou mais coisa para os filhos homens, né? Então, eu acho que dentro da minha família, quando a minha mãe não teve direito à parte da herança, foi quando ela se deu conta que não importasse o que ela fizesse, né? Não importa o que ela fizesse, ela, por ser mulher, ela tinha um outro lugar, né? E depois disso, claro, meu avô tinha outros filhos, né? Sempre aquela coisa da masculinidade, né? Por esses caminhos, assim. Então, foi uma coisa que trouxe muito sofrimento às mulheres da minha família. E para minha mãe, ter parte de uma herança que não era nada, praticamente, né? Negada, mas isso a feriu profundamente. E eu já tinha concluído a graduação nessa época, já me identificava como feminista, fiz parte do movimento estudantil, então eu tive outras oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de estudar na universidade pública, eu acho que isso para mim trouxe um ganho muito grande, e para minha mãe também. E depois, quando ela conseguiu a aposentadoria, porque daí ela tinha o dinheiro dela. Então, uma mulher que trabalhou a vida inteira, se aposentou como trabalhadora rural, e assim, um salário mínimo para ela foi a glória, a garantia. Então, foi, acho que mais aí, nesses dois momentos, que eu consegui ter um debate mais próximo, né, mais real, com a minha mãe, por exemplo. E com a minha avó, eu sempre tive muita dificuldade, porque ela aceitava esse lugar. Ela era aquela mulher resignada, né, que o marido agrediu de várias formas, né, negou várias coisas para ela, mas ela achava que ela tinha que fazer aquilo ali, porque aceitar aquele lugar, né? Então foi uma história muito mais triste da minha avó, acho que eu nunca consegui, né, ter isso. E sim, quando eu comecei a estudar, a ir para a universidade, é que eu comecei a me localizar melhor nesses espaços e de perceber o feminismo como uma ferramenta. Coisa que eu hoje acho que os estudantes, por exemplo, de ensino médio têm mais possibilidades. A gente já recebeu, no Tuna mesmo, a gente tinha participação de estudantes que acabavam de ingressar no Unipamp e que já tinham uma visão de desigualdade de raça, né, de racismo, de gênero, de violência, que eu, por exemplo, não tive na escola. Eu acho que tem um trabalho intenso que vem sendo feito e que está chegando mais na juventude, nas gerações anteriores, nem tanto. Acho que é uma coisa mais demorada, porque é uma vida, né? Uma vida para aprender que você tem que se subordinar, que você tem que se resignar, né? E, ao mesmo tempo, no caso da minha mãe comigo, por exemplo, da minha avó, tipo assim, trabalhe, tenha seu dinheiro, né? Se vire, não dependa de homem. Várias vezes eu ouvi minha mãe dizer assim, olha que legal você ter tua vida, você é casada e tem tua vida, né? E a minha mãe, super nova, né? Eu tenho 65 anos. Então, é muito recente isso dentro da minha família. Com relação às mulheres indígenas, eu acho que esse é um caminho... Eu lembro que eu tenho várias amigas dentro da aldeia, né? Então, assim, eu lembro que teve um Fazendo Gênero de 2011, eu acho, 2009, que eu estava na aldeia e estava me inscrevendo para Fazendo Gênero, para um seminário que acontece na UFSC, né? E aí uma das minhas amigas falou assim, o que é feminismo, né? Aí a gente ficou conversando um pouco, expliquei um pouco, falei algumas coisas assim, ela falou assim, olha, eu devo ser feminista, porque eu me preocupo com as mulheres da aldeia. Então, eu acho que feminismo faz sentido para mim. E hoje, de fato, ela é uma grande liderança, Guarani, né? E talvez ela não se identifique, olha, eu sou, né, uma Guarani feminista, não. Mas ela tem esse lugar e a gente consegue identificar quando a gente está nesses espaços da aldeia, quando a gente tem essa vontade de entender a partir da antropologia, né, questões do cotidiano indígena, educação escolar indígena. Essa minha amiga também é professora. A gente vê mulheres que se preocupam mais com
outras mulheres, né, com a sua rede de mulheres, de avós, de primas. A gente vê muitas mulheres dando apoio para outras mulheres. E aí, no meu caso, como pesquisadora, o debate feminista surgiu aí, por ver essa rede de mulheres, né, por escutar muitas vezes que tem um ideal de complementaridade, homem e mulher, mas que tem muitas redes de parentesco só de mulheres, que resolvem todos os problemas, né? Que nem o lugar do homem no parlamento, por exemplo, de falar para fora, isso nem existe, porque uma mulher, por exemplo, que fala Guarani, fala muito pouco português, que pega as crianças e sai vender, vai pra, né, sai do São Miguel, vai para Santa Maria, vai para Porto Alegre, vai vender artesanato, depois volta, fica dias fora e se vira, né? Porque ela tem outras mulheres da aldeia dando suporte para ela. Então, para pensar contextos indígenas, o feminismo para mim surgiu aí, porque a etnologia mais hard do parentesco, né, desses temas do xamanismo não respondiam a essas questões do cotidiano para mim, né? E aí é uma coisa interessante, Karen, porque eu também não encontrei isso nas feministas brasileiras. Eu acho que tem uma autora que é a Tarsila Zea, que é uma quechua do Peru, que foi uma das primeiras que eu ouvi, né, falou assim, existe um feminismo indígena. Né, foram de outras mulheres indígenas de outros povos da América Latina, porque também a gente estuda o feminismo nas ciências sociais muito francês, muito, né, muito nesses polos, assim, né, o que acontece, as francesas estão dizendo, o que os estadunidenses estão dizendo, né. Hoje ainda a Amanda falou isso, assim, o pessoal começou a ler mais Lélia Gonzalez depois que a Angela Davis veio para o Brasil e disse, olha, vocês precisam conhecer a Lélia Gonzalez, né? Então, eu acho que também teve esse movimento que eu fui encontrar mais literatura, né, e possibilidade de pensar o feminismo indígena a partir das peruanas, das quechuas, né, das maias no México. E hoje a gente tem intelectuais indígenas com pautas que são das mulheres indígenas, né? Tem a Josileia Caingangue, tem a Fernanda, que é prima da Josi, tem a Sandra Benites, a Anneli Marubo, tem várias mulheres indígenas que têm trazido esse debate em vários espaços a partir das ações afirmativas e da inserção dessas mulheres na universidade, porque nem todas querem, né, ir para a universidade e fazer esse movimento e pensar isso, mas as que querem, né, a partir do momento que tiveram essa oportunidade, elas estão fazendo, e tem muita coisa bacana. Assim, quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu tinha que convencer os meus colegas que pensar feminismo era legal, ajudava a entender os contextos indígenas. Hoje eu não preciso, porque tem várias intelectuais indígenas aí fazendo isso, né? E eu nem me sinto mais tão confortável também em falar sobre feminismos indígenas, porque elas estão fazendo isso. Acho que a gente está num outro momento da antropologia e da etnologia indígena que é muito bacana também. E se me deixar falar, eu falo mais. Mas, para tentar sintetizar, é isso. Eu acho que a gente precisa de um olhar para esse feminismo latino-americano, né, nativo, que ajuda a pensar. Acho que a universidade tem que se transformar até para pensar o feminismo, né? Mas essas autoras, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, a própria Angela Davis, né? Num outro contexto, a Silvia Federici, Safiotti, Helena Irata, eu acho que tem uma contribuição importante. Não sei se te respondi. Assim, de encontros de mulheres, eu sigo valorizando algumas coisas. O Fazendo Gênero, eu sigo valorizando como um evento pelas tendas, pelos encontros dos grupos de mulheres, os movimentos sociais que acontecem lá. Nem sempre a universidade é o melhor espaço para a gente se inserir. Eu acho que tem essa coisa de você estar nesses coletivos de mulheres. E aí a gente vê que é uma coisa mais orgânica, né? Que talvez elas não vão chamar de feminismo indígena, mas que tem uma pauta importante que é delas, e é isso que a gente tem que se atentar. Eu vou fechar, prometo agora.
Que eu lembrei de uma fala da Giane no último seminário Corpos Gêneros que teve, quando ela falou das Atinuqué. Ela falou assim, olha, não é que a gente está falando do feminismo, de um feminismo negro. O feminismo é importante, né? A gente queria falar sobre, estudar sobre mulheres, mas a gente não, esse termo, né, que entra na coisa de como nomear as coisas, né? Esse termo não nos representava tanto. Então nós chegamos a um consenso, a uma conclusão que estudar o pensamento de mulheres negras, sim, era algo representativo para nós. Então, e aí se criou, enfim, as Atinuqué, que é uma potência imensa. Então, é um pouco isso, assim, a gente tem muita coisa publicada, né, no nível da discussão acadêmica, onde a gente pode buscar, mas os coletivos de mulheres nos ajudam a entender melhor isso, né? Que são os lugares onde as pautas são, de fato, criadas, onde as transformações podem ser pensadas. Acho que é isso. E lembrando que é um processo, né? É um processo, não se dá do dia para a noite, infelizmente. É um processo doloroso, é um processo que a gente passa por ressignificações a todo momento, né? A gente se rever primeiro, né? E daí a gente vai ressignificando todas essas nossas experiências a partir dessas vivências e leituras também, né? Então, aqui no nosso chat, já encerrando, né, nesse momento, a gente tem vários agradecimentos, Suzana. Muito obrigada pelo encontro, foi muito gratificante, o webinário foi muito bom, só venho acrescentar, obrigada. Aqui a Sônia agradece pela palestra e se desculpa porque não conseguiu fazer a questão dela, não tem problema, Sônia. Neste momento que vivemos, ela continua, nesse momento que vivemos, temos que parar e refletir determinados assuntos que nos norteiam. Vamos falar mais, ajuda a esclarecer nossas dúvidas e ansiedades, com certeza. E essa é uma rede também, né? Uma rede de autocuidado, ouvir umas às outras, estar em contato e compartilhando também é uma forma de autocuidado. Muito bom ouvi-las, agradece a Helenara. O Leonardo coloca, gostaria de parabenizar pela organização do evento e pela qualidade da apresentação dos temas que foram abordados. Com certeza, muito engrandecedor para a vida. Caiane agradece também a disponibilidade, foi incrível para nós, Caiane, com certeza. O Giovanni aqui coloca novamente a lista de presença, por favor, quem não assinou a lista de presença está ali no chat, e a professora Marta agora vai falar, e eu agradeço a todos os que estiveram conosco até agora, então eu passo a palavra para a professora Marta. Obrigada, gente, um beijo. Obrigada, Cris. Vocês me ouvem? Sim. Gostaria novamente de agradecer às professoras pela oportunidade que nos deram, né, de estar dialogando sobre essas questões tão importantes, né, entre outras que a gente está dialogando, dizer para a professora Suzana que essa foi a primeira aproximação com o teu trabalho, a tua experiência, né, e que teremos outros momentos. Um dos momentos que a DAF está construindo é uma formação para a nossa equipe de trabalho, porque a gente tem um pilar muito importante que foi construído na DAF, que é tratar da questão de gênero, interseccionalidade e sexualidade. Eu acho que você vai estar sendo uma peça fundamental aí nessa construção, enquanto instituição, pensando em políticas, né, para essa instituição. Acho que só no trabalho coletivo é que a gente consegue aparar as arestas, né, e ter um panorama um pouco mais adequado de como a gente pode encaminhar essas questões, embora não seja tarefa fácil, né, por todo o quadro que se apresenta na sociedade e que se reproduz na instituição, que é masculino, né, que é de poder, né, e que é de negação da mulher em todas as esferas, e a universidade também, ela se encontra nesse contexto. Dizer que sim, Suzana, eu sabia que você tinha essa referência por mim, pela Giane, você já havia dito isso, né, em um momento, não lembro se eu estava com a Giane, você já havia dito isso, né,
do Museu 3D Maia, e eu fico muito feliz, porque você também é uma das minhas referências, né? Eu fico lisonjeada de ter passado, de ter cruzado pelo seu caminho. Eu acredito que sou uma mulher de terreiro, né, e eu acredito que as coisas não acontecem nas nossas vidas por acaso, que a gente não se cruza por acaso, que a gente não se conhece por acaso, e que por mais que a gente não pactue formalmente algumas questões, né, algumas pessoas passam na nossa vida para pactuar compromissos, né, conosco, com a nossa história, né, e com a nossa necessidade de liberdade, seja essa liberdade na complexidade que ela for entendida. E eu acho que você é uma dessas pessoas, assim como tantas outras que eu tenho encontrado, e espero encontrar tantas mais, né, nessa caminhada. Dizer para a Cris que eu fico muito feliz, né, do empoderamento que ela chegou, de como que ela se desenvolveu nesse processo, da referência que ela tem sido para outras mulheres negras aqui na nossa realidade de uruguaiana. Isso é muito importante, não diferente dos municípios do Rio Grande do Sul e do país. O nosso município, ele é bastante endurecido, né, ele é bastante radical nessas questões aí, né, de submissão das mulheres e de tudo que é feminino, né, então a gente tem passado por momentos bem complicados aqui de luta, né, e alguns momentos aí a gente tem dividido com a Cris. Então, seja sempre bem-vinda, Suzana, no trabalho da DAF. A gente vai solicitar muito você, o seu acúmulo é muito importante para nós, e a gente fica muito feliz de ter contado com a sua lucidez aí nessa explanação essa noite. Muito obrigada. Ok, antes então de finalizarmos, lembramos que a gravação desse webinar ficará disponível no canal do YouTube da Assessoria de Comunicação Social da Unipampa. Em nome da Unipampa e da Assessoria de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão, agradecemos a participação de nossas convidadas, a professora Cristiane, a professora Suzana, também a participação da professora Marta e de todos os demais participantes. Uma excelente noite a todos e até o nosso próximo webinário. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada a todos. Marta, um beijo. Muito Grande grata. referência para todas nós.